A profissão de motorista Uber está em crise. E o motivo é simples. Tem um grupo de motoristas que não gasta 40% do seu lucro para trabalhar. Para quem tem carro elétrico, até as corridas que pagam pouco compensam muito. E por isso a Uber não vai aumentar o valor do quilômetro rodado. Daqui para frente só compensa rodar no aplicativo com carro elétrico. Quem tem um, lucra o mesmo trabalhando metade do tempo e ganha mais tempo para curtir com a família. Ou se quiser ficar o dia todo na rua, lucra o dobro de quem ainda roda com carro a combustão. Neste vídeo eu vou te mostrar com dados 7 motivos reais do porquê você precisa trocar o seu carro por um carro elétrico para continuar rodando na Uber. E entender como seu novo carro vai se pagar sozinho somente com a economia do dia a dia. Fala galera, beleza? Adolfo Dicas na área, trazendo um conteúdo hoje para quem usa os carros elétricos para rodar nos aplicativos ou para quem ainda não usa, mas vai descobrir nesse vídeo que precisa comprar um, pois com certeza o futuro na Uber é 100% elétrico. Vamos ao primeiro motivo, que é o mais óbvio, que é a economia brutal que um carro elétrico tem em relação a um carro a combustão para quem roda na Uber. A gente pode usar o meu vídeo onde eu demonstro as minhas contas de energia antes e depois do meu carro elétrico como base para a gente tirar quanto o carro elétrico gastaria numa diária rodando pela Uber. Que fique claro, eu não sou motorista Uber, eu sou funcionário público, trabalho em outra cidade e rodo 135 km por dia para ir até o trabalho. E no vídeo mencionado eu demonstrei que eu gasto em média R$211 a mais na minha conta de energia para rodar essa quilometragem todo dia. Então a gente pode adicionar 50% mais de valor nesse número, que daria algo em torno de R$322 por mês, para rodar 50% mais do que a quilometragem que eu faço, chegando a mais ou menos 203 km rodados por dia com R$322 a mais na conta de energia. Esse número de mais ou menos 200 km por dia foi o número que os Ubers me passaram, que eles rodam mais ou menos por dia em média, né? Bom, para comparação, vou usar meu antigo carro, que é um clássico carro que é muito utilizado na Uber. Eu tinha um Hyundai HB20 2014, que ele é um carro que fazia cerca de 8,3 km por litro rodando na cidade. E ele gastaria cerca de 24,5 litros de etanol para poder estar rodando esses 202 km. Com um litro de etanol que sobe e desce em média de R$4, o gasto diário desse Uber que roda 200 km de HB20 seria por volta de R$98 com combustível. Só que os R$322 que eu falei que o elétrico gastaria para rodar 200 km por dia são mensais. Então se você dividir por 30 dias no mês, você vai ter um gasto diário de apenas R$10,70 por dia. Se um motorista Uber fatura em média R$1,20 por cada quilômetro rodado, que foi outra informação que eles me passaram, que a média fica por aí, né? Em mais ou menos R$1,20 por cada quilômetro rodado. Então rodando esses 200 km, o Uber fatura mais ou menos R$240. O carro a combustão, como a gente falou, ele gasta R$98 desse lucro com combustíveis, ficando com apenas R$142 de lucro. Já no elétrico, 200 km, faturando R$1,20 por quilômetro, chegando nos mesmos R$240 de faturamento, só que com apenas R$10,70 de custo de energia, como a gente já falou, o seu lucro seria em torno de R$230. Quase R$100 de lucro a mais todos os dias. Agora imaginando o faturamento por hora, que pelo que eu fui informado é de cerca de R$35 por hora em média aí que um Uber fatura na rua. Então aquele motorista que trabalha muito e fica 12 horas na rua faturando R$35 por hora, ele fatura cerca de R$420 por dia. Então ele percorreria cerca de 350 quilômetros nessas 12 horas para faturar esses R$420. Só que no HB20 a combustão ele gastaria cerca de R$170 deste faturamento para pagar o seu combustível do dia, ficando com um lucro líquido de apenas R$250 no final dessa jornada aí de 12 horas. Mas num elétrico, para ter um lucro de R$250, você só precisa rodar cerca de 220 km. Já que faturando R$1,20 por quilômetro, você faturaria cerca de R$265. O seu custo com energia, com base nas contas que a gente fez, seria de aproximadamente R$11,65, sobrando de lucro os mesmos R$250. Ou seja, com a conta de R$35 por hora, esse motorista Uber de carro elétrico só levaria 6 horas para atingir o mesmo lucro que um motorista de carro a combustão faz trabalhando 12. Tendo assim muito tempo para lazer, esposa, filhos e ganhando o mesmo tanto. E se esse motorista quiser mesmo ficar 12 horas trabalhando na rua, ele dobraria esse lucro, chegando a R$500 de lucro por dia. O dobro de quem trabalha as mesmas 12 horas com um HB20 a combustão, por exemplo. E o Dolphin Mini tem autonomia para ficar esses 350 km na rua. Como a gente já provou nesse vídeo, sabendo conduzir, ele chega a 300 km rodando na estrada e mais de 400 km rodando na cidade. Então uma média aí de 350 com uma carga é bem razoável. E se fosse o caso de você precisar de energia no meio da rua, todas as cidades já estão cheias de eletropostos. Aqui na minha cidade acabou de inaugurar um eletroposto ali na principal avenida da cidade para você fazer um carregamento rápido de 30, 40 minutos.
E geralmente quando você tem um carro elétrico, você tem um carregador portátil que carrega em qualquer tomada se você precisar, inclusive link na descrição aqui para você estar comprando seu carregador portátil por R$ 732, o melhor preço que você vai achar na internet. Mas como eu falei, 350 km para rodar 12 horas na rua, você consegue com uma carga sem precisar carregar, carregando só à noite na sua casa. Aí seria uma carga, 350 km para lucrar 500 por dia. Com esse exemplo, com esses números de R$ 35 por hora. Então, se um motorista lucrava R$ 250 por dia e passa a lucrar 500, ele tem R$ 250 a mais todos os dias. Considerando 26 dias úteis, né, com um dia de folga por semana, nós estamos falando de R$ 6.500 a mais de lucro no seu bolso. Então, se esse motorista Uber tem um carro seminovo aí com tabela VIP de R$ 45 mil, como é o caso desse HB20 do exemplo que a gente está falando, ele pode dar esse valor de entrada num financiamento de um BYD Dolphin Mini que na promoção atual está R$ 117.800, e financiar os outros R$ 72.500 com a taxa de juros atual aqui no Brasil, que está muito alta, por sinal, de 14,25%. Com isso, um financiamento de 48 vezes deve dar parcela de aproximadamente R$ 2.300 por mês. Ou seja, com seus R$ 6.500 extras, você paga toda a parcela do carro, ainda coloca R$ 4.200 extras no seu bolso todo mês. Lembrando que daqui a 4 anos o carro vai se quitar e todo esse lucro de R$ 6.500 vai ficar para você. Aí vem o argumento, mas e a manutenção desse carro? Um carro que roda 350 km todo dia roda cerca de 10 mil km por mês, o que num carro a combustão como o HB20 simbolizaria uma troca de óleo por mês, totalizando um valor de R$ 2.200 por ano só com troca de óleo. No BYD, rodando 10 mil km por mês, você vai fazer cerca de 6 revisões, já que o carro tem revisões só de 20 em 20 mil quilômetros. As revisões ímpares custam cerca de R$ 350, as revisões pares cerca de R$ 950. Então, nas 6 revisões durante o ano, o motorista gastaria cerca de R$ 3.600 em revisões. O que sim, dá R$ 1.400 a mais do que se gastaria com a HB20 com óleo. Só que aqui a gente não está só trocando óleo, a gente está mantendo uma garantia do carro de 8 anos em todos os componentes. Então você está 100% garantido para qualquer tipo de problema que o carro der, você não precisa se preocupar com nenhum gasto com manutenção. Fora que o carro fica revisadinho do jeito que a montadora pede. Enquanto no HB20 os R$ 2.200 são só com as trocas de óleo. Então com certeza essa diferença de R$ 1.400 ao longo de 120 mil quilômetros num ano vai ser gasta com vela, bobina, corrente de comando, esses itens de desgaste normal de carros a combustão, né? E é bem capaz de se gastar muito mais que R$ 1.400 em 120 mil quilômetros, né? Já que carros a combustão tem muito mais componentes quebráveis e você não vai estar com uma garantia, né? Você vai ter que arcar com tudo que quebrar no seu carro. E vale indicar aqui o vídeo do Gilson, que tem um Dolphin com mais de 200 mil quilômetros rodados, que não teve nenhum problema, perda da autonomia, nada. Para você ter uma ideia, nem pastilha de freio ele trocou, já que as pastilhas de freio de carro elétrico são diferentes e gastam muito menos. Em 200 mil quilômetros, nem as pastilhas de freio ele teve que trocar. Aí vem outro argumento, se baterem nesse carro fica muito caro. Primeiro que para rodar no Uber você ter um seguro é obrigatório praticamente, né? E proporcionalmente eu diria que o seguro do carro elétrico é mais barato do que o carro a combustão. Eu falo porque no antigo HB20 eu pagava cerca de R$ 180 por mês para ter um seguro. Num carro que a tabela FIP era R$ 42 mil. No meu BYD Dolphin Mini eu pago R$ 260, cerca de R$ 80 a mais. Só que o meu seguro foi feito quando meu carro foi tirado do zero, valendo R$ 120 mil. 3 vezes a mais que o HB20. E o seguro não custa 3 vezes mais, custa só R$ 80 a mais. Inclusive, link na descrição para sua cotação na Energy Broker para eles buscarem um seguro assim para o seu BYD. Avisa que veio pelo canal Dolphin Dicas para ter 15% no desconto na cotação do seu seguro. Para Uber, os valores do seguro são mais caros. E pelo que eu apurei com alguns motoristas Uber de carro elétrico, para o BYD Dolphin Mini, o seguro fica em torno de R$ 500 para motoristas Uber. Só que para um HB20, para um Onix, para motorista Uber seria o quê? De 350 a 400 reais? Tudo bem, vamos tirar 150 reais a mais com o seguro daqueles 4.200 que tinham sobrado para você de lucro a mais, depois que você já pagou toda a parcela do carro. E aí, meu amigo, além de você estar com um carro novinho, se quebrar, dar alguma pane, você tem garantia. Se bater em você, você tem guincho, você tem seguro. Não tem erro. E lembrando que o próprio carro se paga 100% em 4 anos. E quando ele chegar a 4 anos, ele ainda tem mais 4 anos de garantia na bateria. Motivo número 2, ar-condicionado sempre ligado. Bom, como a gente já mostrou nesse vídeo aqui sobre 5 coisas que você não sabe sobre o Dolphin Mini, o consumo de um carro elétrico com ar-condicionado ligado é muito baixo, praticamente zero. Já que o sistema de ar-condicionado já é utilizado para fazer a refrigeração da bateria do carro. Quando você liga o ar aqui no painel, você apenas libera que esse ar gelado também circule pela cabine. Então, o gasto é praticamente irrisório. Todas essas contas que eu fiz são com ar ligado 100% do tempo. Enquanto no carro a combustão você tem que ficar passando calor para ter economia com combustível, né? Dessa forma é mais uma vantagem, já que com toda essa economia você ainda tem esse conforto a mais e oferece esse mesmo conforto para os seus passageiros também.
Terceiro motivo, torque instantâneo do carro e não tem câmbio, não tem transmissão. Nesses exemplos que a gente está dando, se imagina até carros manuais, que tem que ficar passando marcha, enquanto no BYD Dolphin Mini elétrico você não tem transmissão, então não é nem que o carro seja automático, ele não tem câmbio, ele faz uma aceleração contínua, é muito mais gostoso de dirigir. Fora o torque instantâneo, você que encostou no acelerador, o carro já responde, tendo uma pegada aí de 1.8, 1.6, bem diferente dos carros a combustão que a gente estava usando como exemplo, né? Então, desse jeito, você tem condições para dirigir por mais horas com muito mais conforto. Quarto motivo é entretenimento nos intervalos. Como a gente sabe, tem momentos que não tem corrida na Uber, você tem que ficar esperando dentro do carro. Como a gente já mostrou no vídeo sobre 5 coisas que você não sabe sobre o Dolphin Mini, esse carro não gasta praticamente nada para ficar parado, ligado com o ar-condicionado funcionando. Não é como os carros a combustão que tem uma bateria de 12 volts, que vai sendo forçada com ele ligado. Num carro elétrico você tem uma grande bateria que é utilizada para movimentar o carro. Então o carro ficar ligado, parado ou andando não muda nada. E não gasta praticamente nada também. Então durante seus intervalos esperando corrida, você ficar no ar-condicionado ligado, com a multimídia ligado, tendo a possibilidade de assistir YouTube, Netflix e até jogar jogos com Xbox Cloud Games. Como a gente mostrou nesse vídeo jogando GTA V dentro do Dolphin Mini. Desse jeito você vai se sentir em casa, né? Com ar-condicionado, podendo assistir numa tela grande, podendo jogar, né? Então esperar a corrida nem vai ser mais tão ruim assim. Motivo 5, o carro vem com 2 anos de internet grátis praticamente ilimitada, né? Falam que tem algum limite, mas eu nunca cheguei, eu uso para valer, assisto vídeos, Spotify, né? Então tem um chip próprio, uma internet própria, e você pode utilizar ela para poder rodar na Uber e até rotear ela, que é uma função que o carro tem para oferecer para os seus passageiros, já que ela é praticamente sem limite. Então desse jeito você pode até cancelar o seu plano que você tem aí de internet e acrescentar mais esse valor no seu lucro com relação ao carro a combustão. Sexto motivo, quilometragem alta não assusta quem tem carro elétrico. Como a gente falou nesse exemplo, rodando 12 horas por dia, chegaria a 120 mil quilômetros rodados em um ano. E carro rodado é muito desvalorizado no mercado, então o motorista Uber tem que frequentemente ficar trocando de carro. Só que como a gente já mostrou com estudos e análises de carros antigos da BYD nesse vídeo aqui sobre a duração da bateria Blade, existem registros e dados dessa bateria chegando a mais de 1 milhão de quilômetros sem nenhuma perda de autonomia. E se um carro é projetado para rodar mais de 1 milhão de quilômetros, quando ele chegar em 300 mil quilômetros, ele não atingiu nem 30% da vida útil dele. Logo o mercado vai perceber isso, e um carro elétrico com 300 mil rodados vai ser bem valorizado no mercado, porque ele ainda teria mais de 70% da sua vida útil pela frente. Se você quiser ficar com o carro, também seria muito mais fácil você continuar com ele, já que um carro muito rodado começa a dar muita coisa de manutenção. Enquanto um carro elétrico, como ele não tem aquele sistema complexo, cheio de microexplosões dentro do motor, né? E sim um sistema simples ligado a uma única bateria que tem 8 anos de garantia, você poderia continuar com ele por muito mais anos. Ah, e nem venha falar de desvalorização da FIP, porque a gente também já mostrou nesse vídeo aqui que isso é uma grande falácia. O BYD Dolphin Mini é o segundo carro que menos desvaloriza na tabela FIP com relação aos seus concorrentes. Já mostramos isso aqui no canal. Por último, o sétimo motivo, o carregamento em casa. Então, claro, você vai ter sua box que vem junto com o carro, você vai carregar enquanto você dorme na sua casa, e não vai precisar parar no meio do expediente, pegar filas para poder fazer abastecimento, não vai ter problemas com gasolina adulterada, e também vai ter uma oscilação de preço muito menor, a energia tem uma oscilação de preço mínima, às vezes até abaixa em vez de aumentar. Enquanto com combustível a gente tem essas preocupações diárias, que às vezes tem crises de não parar de aumentar e você vai ficando preocupado, então isso vai ser outro problema que vai ser resolvido na sua vida com o carro elétrico. Ah, e mais, o seu patrimônio vai sair de um carro de uns 40 e poucos mil para um carro de 120 mil, com comando de voz, um câmbio, né, automático, né, como eu falei, sem câmbio, né? Bancos de couro com ajuste elétrico, acabamento do carro ali em alcântara, piloto automático, freio a disco nas 4 rodas e muito mais. Um baita upgrade na sua vida ali como conquista pessoal também. Isso que a gente está considerando você com seu carro de 40 e poucos mil na tabela FIP, né? Mas se ele ficar rodado, você vai ter que trocar, e se você for pegar um carro a combustão, você vai ter que pagar parcelas que não se pagam e continuar gastando tudo isso com combustível aí na rua. A Uber já percebeu que consegue deixar as corridas baratas para o usuário e altamente lucrativas para esse perfil de motorista que tem carro elétrico, que já são muitos. Então quem insistir com carro a combustão não vai conseguir lucrar e logo vai ficar inviável, prevendo um provável futuro onde só motoristas com carro elétrico rodam com o aplicativo. E com essas contas que eu te mostrei, fica óbvio que a maioria vai procurar um carro elétrico na próxima troca. É isso, pessoal. Você já tinha refletido sobre isso? Qual que é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Se tiverem dúvidas, temos muitos vídeos sobre os carros elétricos aqui no canal, refutando várias mentiras que contam com análise e estudos. Deixe sua opinião, seu comentário, seu like, se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a todos, pessoal. Até a próxima.